Ele fez o passo que mudou tudo. Revelou a verdade sobre si mesmo, desafiando as normas sociais. O choque da condenação familiar atingiu como um raio, mas nessa revelação nasceu a esperança. A verdade os libertou a ambos, mostrando que a coragem de ser si mesmo é a força que supera qualquer punição. Eu, Bruno, designer gráfico de 28 anos em Lisboa, sentia o peso da cidade me esmagando dia após dia. Os prazos apertados nos projetos digitais me deixavam acordado até altas horas, roendo unhas e questionando cada escolha. A solidão no meio da multidão era o pior. Amigos superficiais em bares lotados, conversas vazias que nunca tocavam no que realmente importava. Eu escondia uma parte de mim, um segredo que me corroía, dúvidas sobre minha identidade que eu nunca ousara verbalizar, temendo o julgamento alheio. Precisava de um escape, algo que me forçasse a encarar o espelho. A solução veio rápida. A quinta familiar no Alentejo, onde meu primo Rafael, agrônomo de 30 anos, gerenciava as terras com uma rotina que eu invejava e temia ao mesmo tempo. Ele representava estabilidade, raízes profundas, tudo o que eu fugia na capital. Decidi ir sem aviso, pegando o carro numa manhã chuvosa, dirigindo por estradas que se estreitavam conforme me afastava do caos urbano. Cheguei à tarde, o sol já baixo filtrando pelas oliveiras. Rafael me recebeu no portão, com um aceno prático. Bruno, não esperava você agora. Entra, a avó está na cozinha. Sua voz carregava o sotaque alentejano, calmo, mas firme, como se nada o abalasse. Eu sorri, tentando disfarçar o cansaço. Precisei de ar puro, primo. Lisboa está me matando devagar. Ele assentiu, ajudando com a mala, mas notei um olhar rápido, avaliador. Sentamos na varanda para um café rápido. E você, ainda lutando com os solos secos este ano? Perguntei, testando o terreno. Ele explicou brevemente sobre a seca afetando as colheitas, mas desviou para mim. E tu? O que te traz aqui de verdade? Não é só o ar. Aquela pergunta direta me pegou desprevenido. Hesitei, mas respondi. Estou perdido, Rafael. O trabalho é bom, mas sinto que falta algo, como se eu não me encaixasse em lugar nenhum. Ele ouviu em silêncio, mas seus olhos diziam que entendia mais do que eu imaginava. Nos dias seguintes, o ritmo da quinta me forçou a adaptar. Acordava cedo com o canto dos galos, ajudando em tarefas simples como regar as hortas. Rafael me guiava, paciente, corrigindo meus erros sem ridicularizar. Segura assim, com firmeza, senão a água escorre toda. Em uma manhã, enquanto plantávamos sementes, ele perguntou sobre minha vida em Lisboa. Deve ser excitante, com tanta gente, tanta oportunidade. Eu ri amargo. Excitante? É uma prisão. Todo mundo julga, espera que você siga o padrão. Eu nem sei se sigo. Ele parou, enxugando o suor. Padrão? Aqui também tem, Bruno. A família espera que eu case, continue a linha. Mas e se não for isso que quero? Suas palavras ecoaram em mim, plantando a semente de uma conexão inesperada. Pela primeira vez, senti que alguém via além da fachada. A tensão começou a crescer numa tarde de trabalho no campo. Eu tentava ajudar a consertar uma cerca quebrada, mas errei o martelo e quase acertei o pé. Rafael riu, mas veio ajudar, sua mão guiando a minha. Calma, não é força, é precisão. O contato foi breve, mas suficiente para me fazer questionar. Por que meu pulso acelerou? Ele notou. Desviei o olhar, focando no trabalho. À noite, sob o céu estrelado, sentamos com um copo de vinho local. Lembra da infância aqui? Você sempre fugia para desenhar. Eu ficava na terra. Ele disse, remexendo memórias. Eu concordei, mas adicionei. Sim, mas agora vejo que fugia de mim mesmo. Medo de não encaixar. Rafael se aproximou um pouco. Todos temos medos, primo. O meu é decepcionar a família. A conversa fluiu para confissões.
Eu falei da pressão em Lisboa para ser perfeito. Ele admitiu o peso das tradições alentejanas que o prendiam a um caminho pré-definido. No dia seguinte, o conflito interno explodiu. Durante o almoço, a avó comentou casualmente: Rafael, quando vai trazer uma moça decente? A quinta precisa de herdeiros. Ele enrijeceu. Eu engoli em seco. Aquilo me atingiu. O mesmo julgamento que eu temia na cidade. Após o almoço, confrontei-o sozinho no celeiro. Você ouviu isso? Eles esperam que sigamos o roteiro deles. Ele suspirou. Sim, mas o que posso fazer? É a vida aqui. Eu insisti. E se não quisermos? E se formos diferentes? Ele me olhou fixo. Diferentes como? A pergunta pairou, carregada. Eu hesitei, mas disse: como eu que questiono tudo sobre mim. Rafael assentiu devagar. Talvez eu também. A admissão abriu uma brecha, mas também uma rachadura. O medo de expor segredos crescia. Os dias se aceleraram com mais interações tensas. Numa caminhada pelos olivais, discutimos o futuro. Em Lisboa posso ser anônimo, mas aqui, tudo é vigiado, eu disse. Ele rebateu. Aqui é real, Bruno. Mas sim, o julgamento sufoca. Uma discussão surgiu quando ele defendeu as tradições. Não é tão ruim, é segurança. Eu explodi. Segurança? É prisão. Eu vim aqui para respirar, não para me esconder mais. Ele se calou, mas a raiva nos olhos dele misturava-se a algo mais. Compreensão. A tensão culminou numa noite de chuva, quando ficamos presos no barracão. Por que você veio mesmo? Ele perguntou, voz baixa. Para encontrar respostas. E você? Por que me deixa ficar? Respondi. Ele se aproximou. Porque vejo em ti o que evito em mim. O ar ficou pesado, o silêncio gritando possibilidades e riscos. A pressão familiar aumentou com uma ligação da tia. Rafael, ouvi que o Bruno está aí. Cuidado com as influências da cidade. Suas palavras insinuavam desconfiança, como se minha presença ameaçasse o equilíbrio. Ele desligou irritado. Vê? Eles não param. Eu disse. Então lute contra isso. Mas ele hesitou. E se perder tudo? A dúvida dele espelhava a minha, criando um abismo que nos puxava para mais perto e ao mesmo tempo nos separava. Naquela noite, deitado no quarto, pensei no que viria. A quinta já não era refúgio, mas arena de batalhas internas. Os conflitos se intensificaram numa tarefa conjunta: colher azeitonas sob o sol forte. Eu reclamava do calor, ele insistia em prosseguir. Não desista agora, ele disse, mas eu parei. Não é o trabalho, é isso tudo. Sinto que estamos à beira de algo grande, mas perigoso. Ele largou a cesta. Perigoso? Como revelar quem somos? A confissão veio rápida. Sim, eu escondo dúvidas sobre minha identidade há anos. Ele admitiu. Eu também, mas aqui não dá para ignorar. A revelação nos uniu, mas o medo de consequências, rejeição familiar, isolamento, crescia como uma sombra. A tensão atingiu o pico numa discussão acalorada após o jantar. A avó havia insinuado novamente sobre vida certa. Eu confrontei Rafael. Você vai aceitar isso para sempre? Ele rebateu. E você? Foge para Lisboa e finge? As palavras doeram, mas forçaram reflexão. Caminhamos para fora, o ar fresco não aliviando o calor interno. Talvez devamos ser honestos, eu propus. Ele concordou, mas com receio. E se nos odiarem? A incerteza nos deixou em suspense, o conflito pronto para explodir na próxima etapa. Enquanto preparava para mais dias, percebi que a visita mudara tudo. A conexão com Rafael era real, mas carregada de riscos. O que viria a seguir? A pressão só aumentava, forçando decisões que poderiam quebrar ou fortalecer. Ele confessou o que nunca dissera em voz alta. O peso das expectativas familiares o sufocava, forçando-o a questionar cada escolha. O choque veio rápido, revelando que ambos carregávamos fardos semelhantes, e nessa verdade surgiu uma ponte inesperada.
a amizade que nos uniria contra o invisível. Os dias na quinta se aceleraram com tarefas compartilhadas. Eu ajudava Rafael a analisar os solos, medindo o pH com equipamentos simples, enquanto ele explicava como a acidez afetava as colheitas. Vê, um erro aqui e perde-se tudo, ele disse passando-me o medidor. Eu testei, errando o cálculo inicial. Não é só números, é intuição. Corrigi, e ele aprovou com um gesto. A partir daí, as conversas fluíam durante o trabalho. Eu falava dos desafios em Lisboa, clientes exigentes que mudavam briefs no último minuto, me deixando exausto. Sinto que corro em círculos, sem direção. Rafael ouvia, relatando suas próprias lutas. A seca prolongada ameaçando a produção e a pressão para inovar sem recursos. Aqui, a terra não perdoa erros. Nossas trocas criavam laços, mas também fricções. Eu sugeria apps para monitoramento remoto. Ele resistia. Tecnologia não substitui o toque. Discutimos, eu insistindo na eficiência, ele defendendo a tradição. A tensão subia, mas resolvia em acordos práticos, como testar um app no celular dele. Numa tarde, enquanto consertávamos um trator avariado, o motor engasgou repetidamente. Eu propus checar o manual online, mas sem sinal. Dependemos do conhecimento dele. Vê o filtro, está entupido. Ele limpou, e o motor ronronou. Você salvou o dia. Eu admiti, sentindo admiração. Ele sorriu breve. E você me faz pensar além. A partir daí, abrimos mais. Sob o céu noturno, com vinho alentejano, eu confessei medos profundos. Em Lisboa, escondo dúvidas sobre quem sou. Pau julgamento me isole. Ele pausou, revelando. Aqui, a família espera que eu siga o caminho deles. Casar, herdeiros. Mas e se eu quiser diferente? A admissão nos aproximou, mas plantou sementes de conflito. Eu via liberdade na cidade, ele via raízes no campo. Discutimos valores, eu defendendo mudança, ele estabilidade. Você foge, eu fico preso, ele acusou. E você se conforma? Rebati. A raiva fervia, mas terminava em silêncio reflexivo, fortalecendo a conexão. O aprofundamento veio com uma crise menor. Uma tempestade danificou as vinhas. Trabalhamos horas sob chuva, eu escorregando na lama, ele me puxando. Não desista agora, gritou. Eu continuei, exausto, mas determinado. Após, sentados molhados, ele admitiu. Sua persistência me inspira. Eu respondi. E sua força me faz questionar minha fraqueza. Mas a tensão cresceu quando a avó interferiu no jantar. Vocês dois tão diferentes. Bruno, traga um pouco de cidade para cá. Rafael enrijeceu. Eu senti o peso. À noite, confrontamos. Ela não entende nossas lutas. Eu disse. Ele concordou. Mas nos força a encarar. A amizade se solidificava, mas com rachaduras, medos de não encaixar nos padrões alheios. Dias depois, exploramos os olivais a pé, planejando melhorias. Eu esbocei um design para um novo sistema de irrigação no papel. Isso pode salvar água. Ele analisou, sugerindo ajustes práticos. Boa ideia, mas adapte a terra. Concordamos, mas discutimos custos. Eu otimista, ele cético. Lisboa te faz sonhar grande, mas aqui é real. A fricção aumentava, forçando-nos a negociar. Num momento, ele questionou minha fuga. Por que veio mesmo? Para mudar ou fugir? Eu hesitei. Para encontrar equilíbrio. Ele pressionou. E eu? Devo mudar tudo? A conversa escalou para argumentos sobre identidade. Todos escondemos algo, eu disse. Sim, mas revelar custa caro. Rebateu. A tensão nos deixava exaustos, mas mais unidos. Cada conflito revelava camadas, preparando o terreno para crises maiores. A pressão familiar surgiu numa ligação da tia. Rafael, não deixe o Bruno influenciar demais, mantenha as tradições. Ele desligou irritado. Vê o que enfrentamos? Eu perguntei. Sim, mas não posso ignorar. A dúvida dele ecoava a minha, criando um abismo que nos puxava para decisões.
No final da semana, uma tarefa conjunta, colher azeitonas, testou limites. Eu reclamava da fadiga, ele insistia. Persista, como na vida. Eu parei. E se não aguentarmos o peso? Ele admitiu. Então mudamos juntos. Mas o conflito latente crescia, prometendo explosões. A amizade evoluía rápido, de superficial para profunda, mas com conflitos constantes. Tradições versus inovação, medo versus coragem. Cada dia adicionava camadas, aumentando a tensão para o inevitável confronto com expectativas externas. Ela ligou e desferiu o golpe. Rafael, traga uma moça decente logo. A quinta precisa de continuidade. O choque paralisou-nos, expondo a verdade cruel das expectativas sociais, e nessa punição implícita nasceu o conflito que nos dividiria. A crise explodiu imediatamente após a ligação. Rafael largou o telefone, rosto tenso. Eles não param, Bruno. Sempre o mesmo. Eu respondi. Então confronte-os. Eu vim aqui para escapar disso em Lisboa. Ele rebateu. Escapar? Você traz o caos da cidade. A discussão escalou no celeiro, eu acusando-o de conformismo. Você se esconde atrás da terra. Ele contra-argumentou. E você foge de responsabilidades. As palavras feriam, revelando medos profundos. Minha insegurança sobre identidade, a dele sobre falhar com a família. Saímos dali sem resolução. O silêncio pesado como chumbo. No dia seguinte, o trabalho se tornou arena de tensões. Enquanto regávamos as hortas, eu sugeri mudanças radicais. Instale painéis solares para eficiência. Ele recusou. Custa caro e a tradição funciona. Eu insisti. Tradição que te prende. Ele explodiu. Prende é o que me define. A briga parou o trabalho, a avó intervindo. Parem com isso, sejam família. Mas o dano estava feito. Dúvida se instalava, questionando se nossa amizade sobreviveria ao abismo cultural. A pressão social aumentou com visitas de vizinhos. Um agricultor local comentou. Rafael, siga o exemplo do seu pai. Família primeiro. Eu ouvi, sentindo o isolamento crescer. À noite, confrontei-o. Eles te moldam e você deixa. Ele admitiu. Tenho medo de perder tudo. Eu pressionei. E perder a si mesmo? A conversa virou confissão. Em Lisboa, escondo quem sou para evitar rejeição. Ele ecoou. Aqui também. Mas o medo nos separava. Ele via risco na mudança, eu via estagnação. Uma discussão noturna escalou. Você me julga por ficar. Ele gritou. E você por fugir. Rebati. O impasse nos deixou exaustos. Dias depois, uma falha na colheita intensificou a crise. Vinhas danificadas por pragas. Eu blamei falta de tecnologia. Ele o clima imprevisível. Se usássemos apps de previsão, eu disse. Não resolve tudo. Ele rebateu. A avó mediou, mas insinuou. Bruno, volte para sua cidade. Não complique. O comentário me feriu, isolando-me. Rafael defendeu-me fracamente. Ele ajuda. Mas a dúvida crescia. E se eu for o problema? Perguntei sozinho. A tia ligou novamente, pressionando. Rafael, pense no futuro. Herdeiros, estabilidade. Ele desligou, mas o peso caiu sobre nós. Vê, eles ditam regras. Eu disse. Sim, mas são família. Ele defendeu, criando fricção. Discutimos planos. Eu propondo inovação, ele resistência. Mude ou perca. Ameacei. Ou aceite a realidade. Rebateu. O conflito nos isolava, a amizade rachando sob pressão. Uma caminhada tensa nos olivais virou confronto. Por que não luta? Eu perguntei. E você, por que impõe? Ele questionou. Revelamos inseguranças. Escondo medos para sobreviver. Admiti. Eu também, mas aqui é pior. Ele disse. A crise culminava em silêncio opressivo, preparando o terreno para decisões radicais. A tensão atingia o auge com uma tarefa falhada. Consertar o trator sob pressão. Eu errei. Ele corrigiu asperamente. Concentre-se. Eu explodi. Não sou como você. Ele parou.
Talvez não devêssemos ser. O abismo se abria, crise nos forçando a encarar o inevitável rompimento ou transformação. Ele admitiu o impensável. Estou pronto para confrontar a família. O choque nos uniu na decisão, revelando a verdade de nossas lutas internas, e nessa coragem surgiu a batalha final, contra o medo que nos paralisava. A culminação veio rápida na véspera da minha partida. Sentamos perto do fogo, o crepitar ecoando nossa ansiedade. Não posso mais ignorar. Rafael disse voz firme. Eu respondi. Então fale, eu apoio. Planejamos. Ele ligaria para a tia. Eu ficaria como testemunha. A ligação começou tensa. Tia, preciso falar sobre minhas escolhas. Ela interrompeu. Escolhas? Siga o padrão. Ele insistiu. Não, eu decido meu caminho. Eu incentivei com um gesto, mas ela rebateu. Influência da cidade. Pense na quinta. A discussão escalou. Ele defendendo liberdade. Respeite minha identidade. Ela desligou irritada, deixando-nos em choque. Imediatamente, a avó ouviu e confrontou. O que foi isso? Rafael explicou. Não sigo expectativas alheias. Ela argumentou. Família primeiro. Eu intervi. Ele tem direito a si mesmo. A briga familiar explodiu, a avó acusando-me. Você trouxe isso. Rafael defendeu. Não, é minha luta. O conflito nos unia contra a resistência, mas doía. Medos de rejeição afloravam. No dia seguinte, trabalhamos em silêncio, mas a tensão fervia. Durante a colheita, eu propus. Mude o sistema de irrigação agora. Ele hesitou. Risco alto. Eu pressionei. Ou fique preso. Ele concordou relutante, implementando a ideia. O sucesso veio, água fluindo melhor, mas vizinhos criticaram. Inovação desnecessária. Rafael rebateu. É progresso. A defesa o empoderava, mas aumentava o isolamento. À tarde, uma discussão final com a avó. Você nos divide, ela disse. Rafael respondeu. Não, liberto-me. Eu apoiei. Aceite-o como é. Ela cedeu parcialmente. Pensem bem. O momento nos fortalecia, mas o custo era alto. Dúvida sobre o futuro. A noite trouxe o clímax. Rafael decidiu falar abertamente. Vou enfrentar todos, declarou. Eu perguntei. E se perderem? Ele. Melhor que viver mentindo. Ligamos para a tia novamente, ele afirmando. Respeite minhas decisões. Ela resistiu, mas ele manteve firmeza. O rompimento veio. Então siga sozinho. Desligou. O choque nos abalou, mas nos uniu. Amizade transformada em aliança. No auge, eu confessei. Eu também mudo em Lisboa. Ele apoiou. Juntos, mesmo distantes. A decisão selava a luta. Aceitar identidades, romper ciclos. A tensão resolvia em resolução, preparando o fim. Ele enfrentou a família e venceu o silêncio. Aceito quem sou, custe o que custar. O choque da revelação trouxe punição inicial de distância, mas na verdade libertadora surgiu a esperança de que a coragem redefine laços, superando qualquer julgamento. Voltei a Lisboa com o coração leve, mas transformado. Os prazos ainda apertavam, mas agora eu os enfrentava com nova perspectiva. Abri-me com amigos sobre minhas inseguranças, rompendo o isolamento. Não escondo mais. Declarei num encontro casual. Eles apoiaram, surpreendendo-me. O medo era ilusório. Rafael escreveu dias depois. Confrontei a avó de novo. Ela entende devagar. Ele inovava na quinta, instalando o sistema que sugeri, colhendo frutos melhores. Sua influência ajudou. Admitiu. Meses passaram, e a distância testou nossa amizade. Uma ligação veio. Vizinhos ainda julgam, mas persisto. Eu respondi. Eu também. Vivo abertamente agora. Compartilhamos vitórias. Eu com projetos que refletiam minha essência. Ele com a quinta, florescendo sem amarras tradicionais. A tia cedeu eventualmente. Se te faz feliz. O perdão veio lento, mas real. O conflito final resolveu numa visita minha. Chegamos à quinta, a avó recebendo-nos com cautela.
Vocês mudaram tudo, disse. Rafael rebateu. Para melhor. Discutimos abertamente, ela admitindo. Talvez eu estivesse errada. A aceitação selava a jornada. Medos superados, laços fortalecidos. A moral ecoava. Coragem em aceitar a identidade liberta, mesmo sob pressão social. Famílias evoluem, amizades perduram. Hoje, crio designs autênticos. Rafael gerencia a terra livremente, prova de que confrontar verdades traz esperança e força duradoura.